Em 1917, em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial, 3 crianças pastoras, no pequeno vilarejo de Fátima, em Portugal, afirmaram ter recebido uma visita celestial. O que começou como um simples encontro espiritual se transformaria em um dos eventos mais extraordinários e documentados da história da Igreja Católica, o Milagre do Sol. Milhares de pessoas testemunharam o fenômeno, reforçando a fé de muitos e gerando dúvidas entre os céticos. Neste vídeo, vamos explorar a história dessas aparições, as mensagens reveladas pela Virgem Maria e o evento milagroso que marcou para sempre o mundo cristão. Acompanhe-nos nesta jornada de fé, mistério e devoção. Bem-vindo ao Folheando Histórias, um canal voltado para orações, leitura da Bíblia, fé e espiritualidade. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever, caso queira receber mais desse conteúdo. Nosso canal procura divulgar os ensinamentos de Jesus, por isso nos ajude compartilhando nossos vídeos. O Milagre de Fátima, também conhecido como o Milagre do Sol, é um dos eventos mais conhecidos na história das aparições marianas. Ocorreu em Fátima, Portugal, no ano de 1917, envolvendo 3 jovens pastores, Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos. A história está centrada em uma série de aparições da Virgem Maria e culmina no que foi relatado como um milagre presenciado por milhares de pessoas. Nos anos das aparições, Portugal, país de maioria católica, pobre e inculto, atravessava uma das maiores crises da sua história. Em 1908, o rei D. Carlos tinha sido assassinado na rua, juntamente com o seu filho mais velho, por 2 elementos da Carbonária. Em 5 de outubro de 1910, a República fora proclamada, a monarquia abolida e o sucessor de Manuel II, obrigado a deixar o país. A nova República, liberal e laica, entrou imediatamente em conflito com a Igreja. Entre as suas principais medidas encontram-se a expulsão da Companhia de Jesus e das ordens do clero regular, o encerramento dos conventos, a proibição do ensino religioso nas escolas, a lei do divórcio e a separação entre a Igreja e o Estado. Em maio de 1911, o Papa Pio X rejeita vigorosamente as leis de secularização introduzidas pelo novo governo. A partir de maio de 1916, o país entra na Primeira Guerra Mundial, enviando durante o ano das aparições, em 1917, cerca de 55 mil homens para a França, assim como outras forças para Angola e Moçambique, que tinham sido invadidas pelos alemães, com uma expectativa de grande perda de vidas humanas e grande esforço material. Vários anos de caos e instabilidade tinham decorrido, com sucessivos governos num limitado espaço de tempo. Nos 16 anos de duração, a Primeira República teve 9 presidentes e 45 governos. Até que, em 28 de maio de 1926, o general Gomes da Costa instaurou uma ditadura militar, precursora do Estado Novo, o qual se manteria até 25 de abril de 1974. Era em Aljustrel que habitavam os pastorinhos. O lugar era habitado apenas por cerca de 25 famílias. Lúcia era a mais nova dos 7 filhos de Maria Rosa e Antônio dos Santos. Próximo habitavam os pais de Jacinta e Francisco, os primos direitos de Lúcia, Manuel Marto e Olímpia de Jesus, que criavam ao todo 9 filhos. As famílias dedicavam-se à agricultura e pastorícia. As crianças não frequentavam a escola, os 3 eram analfabetos, e ajudavam os pais pastoreando ovelhas. O analfabetismo atingia então 67% da população portuguesa, mas era maior nas regiões rurais e entre as mulheres, 75%. Relativamente à família dos pastorinhos, somente a mãe de Lúcia, Maria Rosa, tinha aprendido algumas letras. Por esta razão, as crianças aprenderam a catequese e várias histórias de aparições de Nossa Senhora, juntamente com a Bíblia e o livro Missão Abreviada, pela boca da mãe de Lúcia. Antes das aparições da Virgem Maria na Cova da Iria em 1917, Lúcia, Francisco e Jacinta tiveram no ano anterior 3 visões de um anjo. Estas visões permaneceram inéditas até 1937, quando então Lúcia as divulga pela primeira vez, no designado texto Memória Segunda. A narração é mais completa e o texto definitivo das orações do anjo é publicado na Memória Quarta, escrito em 1941.
As aparições do anjo em 1916 foram precedidas por 3 outras visões, de abril a outubro de 1915, nas quais Lúcia e outras 3 pastorinhas, Teresa Matias, sua irmã Maria Rosa e Maria Justina viram, também no outeiro do Cabeço, e noutros locais, suspensa no ar sobre o arvoredo do vale uma como que nuvem mais branca que a neve, algo transparente, com forma humana. Era uma figura, como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornavam algo transparente. A descrição é da própria irmã Lúcia, de mal tínhamos começado a rezar o terço, quando, diante de nossos olhos, vemos, como que suspensa no ar, sobre o arvoredo, uma figura como se fosse uma estátua de neve que os raios de sol tornavam algo transparente. Que é aquilo? Perguntaram as minhas companheiras, meio assustadas. Não sei. Continuamos a nossa reza, sempre com os olhos fitos na dita figura que, assim que terminamos, desapareceu. O relato da mais velha dos videntes, Lúcia, descreve assim os acontecimentos. Andava eu com os meus primos Francisco e Jacinta a cuidar do rebanho e subimos em costa em procura de um abrigo a que chamávamos ao Loca do Cabeço. Depois de aí merendar e rezar, alguns momentos haviam que jogávamos e eis que um vento sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Então começamos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meios absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, disse: "Não temais. Sou o anjo da paz. Orai comigo." E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamos e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: "Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas." E desapareceu. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa, que quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar nem em recomendar o segredo. Ela de si o impôs. Era tão íntima que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. A segunda aparição deu-se no verão de 1916, sobre o poço da casa dos pais de Lúcia, junto ao qual as crianças costumavam brincar. Assim narra Lúcia: "Fomos, pois passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço já várias vezes mencionado. De repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai. Orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios." "Como nos havemos de sacrificar?" perguntei. "De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa pátria, a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar." E desapareceu. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como, por atenção a ele, convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. A terceira aparição ocorreu no fim do verão ou princípio de outono de 1916, novamente na Louca do Cabeço. Como descreve Lúcia, rezamos aí o terço e já a oração que na primeira aparição nos tinha ensinado. Estando, pois, aí,
apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na mão um cálice sobre ele uma hóstia, da qual caíam, dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia e deu-me a hóstia a mim e o que continha o cálice deu-o a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo, ao mesmo tempo, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitávamos o anjo em tudo, isto é, prostrando-nos como ele repetindo as orações que ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural que a isso nos impelia. A paz e felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico, que nos prostrava, também era grande. Entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu a Lúcia, Francisco e Jacinta 6 vezes na Cova da Iria, uma área rural de Fátima. Segundo os relatos das crianças, a senhora tinha uma aparência radiante e lhes pediu que retornassem àquele local nos meses subsequentes. Primeira aparição, 13 de maio de 1917. Enquanto cuidavam de ovelhas, as 3 crianças afirmaram ter visto uma figura de uma bela senhora vestida de branco, que irradiava luz. A Virgem Maria lhes pediu que voltassem ao mesmo local no dia 13 dos próximos meses, e pediu que rezassem o rosário todos os dias pela conversão dos pecadores e pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Em 13 de agosto de 1971, quando deveria dar-se a 4ª aparição, os videntes não puderam ir à Cova da Iria, pois foram raptados pelo então administrador do Conselho de Vila Nova de Ourém, Arthur de Oliveira Santos, um republicano anticlerical e maçom, que à força quis arrancar-lhes o segredo. Nesse dia, juntou-se uma grande multidão que aguardava pela aparição. Por volta do meio-dia, ouviu-se um trovão, ao qual se seguiu o relâmpago, tendo os espectadores notado uma pequena nuvem branca que pairou alguns minutos sobre a azinheira. Observaram-se também fenômenos de coloração, de diversas cores, nos rostos das pessoas, das roupas, das árvores e do chão. As crianças continuaram em cativeiro e apesar das várias ameaças físicas de que foram alvo, permaneceram inabaláveis e nada revelaram. Na manhã do dia 15 de agosto e a seguir a um interrogatório final, foram então libertadas e regressaram a Fátima. As aparições seguintes, em cada uma das aparições seguintes, a senhora reiterava suas mensagens, solicitando que as crianças rezassem pelo mundo, pela conversão dos pecadores, e que fizessem sacrifícios para salvar as almas. Ela também revelou 3 segredos que ficariam conhecidos como os segredos de Fátima. A história desses segredos só seria conhecida publicamente décadas depois. O evento culminante das aparições aconteceu no dia 13 de outubro de 1917, quando uma multidão de cerca de 70.000 pessoas se reuniu na Cova da Iria, em Fátima, esperando um milagre, conforme prometido pelas crianças. Entre os presentes estavam jornalistas, céticos, crentes e curiosos. Naquele dia chuvoso, a Virgem Maria apareceu pela última vez aos 3 pastores e se identificou como a Senhora do Rosário. Ela pediu novamente que rezassem o rosário e informou que a Primeira Guerra Mundial, terminaria em breve. Após essa mensagem, o fenômeno conhecido como o Milagre do Sol ocorreu. O fenômeno, segundo relatos de testemunhas, a chuva parou repentinamente, as nuvens se dissiparam e o sol apareceu como um grande disco prateado, girando no céu. Relatos indicam que o sol emitia raios de luz de várias cores e parecia dançar no céu, se aproximando e se afastando da terra. Muitos dos que estavam presentes afirmaram que suas roupas molhadas secaram instantaneamente.
O evento durou cerca de 10 minutos, e foi amplamente registrado, inclusive por repórteres e fotógrafos da imprensa. Embora haja ceticismo em torno da veracidade do evento, muitos o consideram um dos milagres mais documentados da história. Os segredos de Fátima foram revelados pela Virgem Maria durante as aparições. 1. A visão do inferno. No primeiro segredo, Nossa Senhora mostrou às crianças uma visão do inferno, onde as almas dos pecadores sofriam. Ela pediu orações e sacrifícios para salvar as almas do inferno. 2. O pedido de consagração da Rússia. E no segundo segredo, Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Ela alertou que, se isso não fosse feito, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, causando guerras e perseguições à Igreja. 3. O terceiro segredo, divulgado em 2000. O terceiro segredo foi mantido em sigilo até o ano 2000, quando o Vaticano o revelou. Ele descreve uma visão de um obispo vestido de branco, interpretado como o Papa, sendo baleado e morto, junto com outros religiosos e leigos. Esta visão foi posteriormente relacionada ao atentado contra o Papa João Paulo II em 13 de maio de 1981. Francisco e Jacinta Marto, ambos morreram jovens, vítimas da gripe espanhola que assolou a Europa logo após as aparições. Francisco faleceu em 1919, e Jacinta em 1920. Eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II em 2000 e canonizados em 2017 pelo Papa Francisco, tornando-se os santos mais jovens da Igreja Católica. Lúcia dos Santos. Lúcia viveu uma vida longa e tornou-se uma freira. Ela dedicou sua vida à oração e à divulgação da mensagem de Fátima. Escreveu vários relatos sobre as aparições e teve um papel importante na disseminação da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Lúcia faleceu em 2005, e seu processo de beatificação está em andamento. A mensagem de Fátima é fundamentalmente uma chamada à conversão, ao arrependimento e à oração. A Virgem Maria, segundo as crianças, pediu que a humanidade voltasse para Deus, rezasse o rosário diariamente e fizesse sacrifícios em reparação pelos pecados do mundo. As aparições e a mensagem de Fátima continuam a ter um impacto significativo na devoção mariana e na fé católica. Hoje, o Santuário de Fátima é um dos mais importantes centros de peregrinação do mundo, atraindo milhões de fiéis todos os anos, especialmente no dia 13 de maio e no dia 13 de outubro, datas que marcam as aparições da Virgem Maria. O milagre de Fátima é uma parte essencial da história religiosa do século XX e continua sendo um símbolo de fé para muitos católicos em todo o mundo. Controvérsias. O fenômeno das aparições está envolvido em grandes controvérsias logo desde o seu início, com argumentos acalorados envolvendo não só elementos dos meios ateus e agnósticos, como da própria Igreja Católica. Duvida-se que as próprias aparições tenham existido, que as palavras da entidade tenham sido aquelas e não outras, afirmam alguns que as aparições nada têm a ver com religião ou outros tratam todos os acontecimentos como uma grande encenação. A própria Igreja Católica parece ter sido muito cautelosa, só em outubro de 1930 reconheceu as aparições como dignas de crédito. O cardeal Cerejeira afirmou que foi Fátima que se impôs à Igreja. O padre Mário de Oliveira, autor de vários livros sobre Fátima, comentou que o Deus anunciado e revelado nas memórias da irmã Lúcia ou nada tem a ver com o Deus revelado em Jesus de Nazaré. Tem tudo a ver com um Deus sanguinário, que se compraz no sofrimento de inocentes, um Deus criador de infernos para castigar aqueles que deixam de ir à missa aos domingos, ou dizem palavras feias, um Deus ainda pior do que algumas das suas criaturas. Lúcia testemunhou que Jacinta e Francisco eram capazes de passar dias inteiros sem comer, davam a merenda às ovelhas, não bebiam ponta de água, mesmo em pleno mês de agosto, andavam todo o dia, e mesmo durante o sono da noite, com uma corda permanentemente amarrada à cinta, até fazerem sangue, no que o autor chama de masoquismo religioso. Sobre Lúcia, diz o escritor ter sido retirada da sua terra e para sempre impedida de levar uma vida em tudo semelhante à das outras pessoas. Primeiro, internaram-na, secretamente, no asilo de Vilar, no Porto, e, depois, mandaram-na para a Espanha e fizeram dela freira de clausura para o resto da vida. Alfredo Barroso, escrevendo no jornal Online, afirma que o milagre de Fátima nunca existiu, e que é o produto do analfabetismo, ignorância e crendice de 3 crianças aterrorizadas pela imagem de um Deus cruel, vingativo e castigador. Para Barroso, o milagre de Fátima tornou-se uma arma de arremesso contra a República, a liberdade e a democracia,
contra o ateísmo e o comunismo, numa clássica aliança entre a espada e o isópio sob a égide do ditador Salazar. Tomás da Fonseca, autor de vários livros sobre o assunto e um dos maiores críticos de Fátima, considera-o o maior embuste deste século. Pretende que 3 sacerdotes, que nomeia, decidiram promover umas aparições com intuitos meramente lucrativos. Em 1971, João Ilharco, feroz crítico de Fátima, publicou um livro, Fátima Desmascarada, onde afirmou ter sido tudo feito por meio de jogos de espelhos, sugestão das multidões e outros estratagemas. O Santuário de Fátima, formalmente intitulado pela Igreja Católica como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é um santuário mariano dedicado a Nossa Senhora de Fátima, localizado no lugar da Cova da Iria, na cidade de Fátima, município de Ourém, em Portugal. O Santuário de Fátima é, por excelência, um local de peregrinação cristã e devoção católica, preservando a memória dos acontecimentos que levaram à sua fundação, nomeadamente as aparições de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, de Lúcia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, e em 1917. A sua magnitude e relevância do ponto de vista religioso é consensualmente reconhecida, nacional e internacionalmente. Por vontade expressa da Santa Sé Apostólica, este é um santuário nacional. É também um dos mais importantes santuários marianos do mundo pertencentes à Igreja Católica e de maior destino internacional de turismo religioso, recebendo cerca de 6 milhões de visitantes por ano. Foi distinguido com 3 rosas de ouro papais e visitado pelos Papas Paulo VI, de 1967, João Paulo II, de 1982, 1991 e 2000, Bento XVI, de 2010, e Francisco, de 2017. A sua edificação iniciou-se em 1919 com a construção da Capelinha das Aparições. Ao longo dos anos o santuário foi sendo expandido, contando hoje com 2 basílicas, o que representou um aumento significativo da capacidade de acolhimento de peregrinos em recinto coberto. Contudo, os diversos planos urbanísticos criados para ordenar seu crescimento tiveram pouco efeito prático, e o complexo que se vê atualmente é fruto mais de intervenções pontuais que atendiam a necessidades do momento do que de um planeamento unificado e de longo prazo. Por outro lado, o poderoso impulso gerado pelo Santuário de Fátima foi responsável pelo crescimento exponencial de uma zona do país até aí muito pouco desenvolvida. Estilisticamente diversificado, integrando construções de caráter revivalista a par de outras de cariz mais atual, o Santuário de Fátima é composto principalmente pela Capelinha das Aparições, o recinto de oração de exterior, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a respectiva colunata, a vasta Basílica da Santíssima Trindade, as casas de retiros de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Dores, uma via sacra nos Valinhos e o Centro Pastoral Paulo VI. Conta também com espaços culturais e diversas outras edificações para os setores administrativos, acolhimento de peregrinos, atendimento médico, comércio, encontros e congressos, e outras atividades. O santuário teve ainda o contributo de artistas de várias gerações, nacionais e internacionais, que para aí realizaram um numeroso e diversificado conjunto de obras. O santuário é administrativamente regido por um reitor, até 1937, por um capelão. O titular do primeiro mandato foi o cônego Amilcar Martins Fontes, natural da freguesia de Minde, que lá terá mandado instalar telefone, correio, telégrafo e até luz elétrica. Diante de milhares de testemunhas, o que parecia impossível se tornou realidade. O milagre do sol, ocorrido em Fátima, deixou uma marca profunda na história e na vida de milhões de pessoas. Para aqueles que acreditam, não há dúvidas, esse foi um sinal divino, um chamado para a fé e a esperança em tempos difíceis. A mensagem de Fátima nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, a intervenção divina é real, e o poder da fé pode transformar o impossível em possível. Que o exemplo de fé dessas 3 crianças nos inspire a abrir nossos corações e confiar que os milagres acontecem, ontem, hoje e sempre. Acredite, porque para quem tem fé, o milagre não só é possível, como é real. Em minha humilde opinião, as aparições tentavam nos chamar a atenção europeia para a guerra iminente, a invasão de Hitler e o genocídio dos judeus. Nossa Senhora tentava fazer uma corrente de fé, tentando evitar ou minimizar o que estava por vir. E hoje sabemos que muitos milagres aconteceram que salvaram muitos judeus. Documentados e até viraram filmes como A Lista de Schindler ou Os Relatos de Nicholas Vinton.